Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, vocês que visitam a nossa casa hoje, que estão aqui na Assembleia Legislativa, pais, professores, comunidade escolar, alunos, jovens, aos que me antecederam nos pronunciamentos aqui, ao professor, ao aluno, ao Patrick, ao Gilmar, professor Gilmar, a cada um dos que assistem pela internet, como acabou de dizer o presidente, ou pela nossa televisão. Eu ontem, presidente, uma coincidência triste dos fatos, enquanto estava fazendo meu pronunciamento sobre as ocupações nas escolas, criticando veementemente as ocupações, houve o assassinato do aluno em Santa Felicidade. No exato momento. Em seguida, quando o deputado Romanelli discursava, o deputado Hussein Bakri já tinha notícia do assassinato. E aí uma sucessão de fatores que, obviamente, tentam politicamente utilizar o falecimento, o assassinato desse jovem, tentam politicamente utilizar o assassinato desse jovem, e em seguida já começaram os boatos por parte dos movimentos de ocupação, que haveria sido suicídio, que era o uso de drogas, que a responsabilidade era só dele e tal. Apurados os fatos, foi constatado que foi assassinado com duas facadas, por outro aluno. Os dois dividiram êxtase, dividiram drogas dentro de uma escola ocupada e acabaram se desentendendo e um foi assassinado pelo outro. No exato momento em que houve o crime, já houve toda a manifestação dentro da escola, dos outros alunos que estavam na ocupação, dos outros jovens que estavam na ocupação, DHPP, Polícia Militar, Polícia Civil, IML já deslocaram para o local. E o local, obviamente, como toda a cena de crime, foi isolado. O isolamento da zona de crime é regra em qualquer ato, em qualquer crime, em qualquer cena de crime. Isso tem que ser isolado. É uma questão de perícia básica que tem que ser feita. Aí, para nossa surpresa, e a surpresa inclusive da polícia, pelas informações que tive hoje pela manhã, uma advogada que foi candidata a vereadora pelo PT aqui de Curitiba, a senhora Tânia, se não me engano, impediu os alunos de prestarem depoimento à polícia que estava lá dentro. A ordem do delegado, do delegado da divisão de homicídios, quando chegou no colégio, foi esvaziar o colégio, obviamente, ouvir as testemunhas e chamar os pais, que são os responsáveis por aqueles menores, para que os levassem para casa, terminasse aquela ocupação a fim de poder apurar um homicídio que tinha ocorrido dentro de uma escola estadual. Foi feito isso, apesar de toda a dificuldade do trabalho da Polícia Militar, sempre sendo atrapalhada, inclusive e infelizmente, pelos conselheiros tutelares eleitos para serem defensores da juventude e das crianças da nossa cidade, mas trabalhando contra o trabalho da Polícia Militar, principalmente na apuração de um crime desse, porque o desespero, presidente, o desespero deles é que o mártir não fosse verdade, é que o mártir não se tornasse resultado da causa e resultado final de um processo que especificamente é político. Não existe nada mais grotesco do que utilizar a morte de um menino politicamente. Agora, todos nós temos que concordar que ele morreu num ato político. Ele foi assassinado em uma manifestação política. Ele foi assassinado em um ato político organizado por políticos, partidário e sindical. Infelizmente, nós temos que ver isso no nosso estado do Paraná. Eu dizia ontem que não podia ser simplesmente coincidência as invasões e as ocupações das escolas junto com a greve dos professores. E aí não me houve tempo para falar, mas é pura e simplesmente o desespero de se acabando as ocupações, os professores não conseguem manter essa greve. Fizeram uma assembleia com mais de 1.400 professores, ganharam a manutenção da greve por 4 votos. É uma classe que está dividida, que não tem a adesão da maioria, e que não consegue manter um movimento reivindicatório sem razão e sem motivo, porque não consegue, além das ocupações, não consegue manter uma greve e a sociedade não aceita a justificativa pequena e irracional para que se mantenha a paralisação das escolas no estado do Paraná. O prejuízo é dos alunos, o prejuízo é das famílias paranaenses, o prejuízo é da sociedade de bem. Infelizmente, nós tivemos que ver um jovem ser assassinado por um colega usando drogas, apesar das inúmeras denúncias... Para concluir, 1 minuto, deputado. Em 1 minuto, presidente. Apesar das denúncias que já vinham ocorrendo.
Para se ter uma ideia, logo após as ocupações, o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança, foi destinado exclusivamente para denúncias sobre as ocupações. Mais de 100 denúncias de uso de droga, de uso de entorpecentes, de uso de consumo de bebida alcoólica, festas e relacionamentos sexuais que ocorriam dentro das escolas. Isso tudo sendo averiguado. Isso tudo sendo averiguado e encaminhado para o Ministério Público, extremamente, vergonhosamente omisso nesse caso, e também ao Conselho Tutelar, que esteve nessa mesma escola, averiguando, e de lá saiu atestando que nada havia, que não havia droga, não havia briga, não havia bebida e não havia nada disso. E hoje está lá, um menino sendo velado justamente pela incompetência e por um movimento político sem razão, anarquista, e que só quer a baderna para fazer ser ouvido e tentar fazer a sua voz valer de alguma maneira. O Paraná não é bobo, os paranaenses não são bobos.